Olá, muito boa tarde. Hoje, para além de olhar a liturgia do quarto domingo da Quaresma, também queremos centrar a nossa atenção em algumas iniciativas que decorrem, nomeadamente os momentos de reflexão propostos pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Por isso temos entre nós o Padre Manuel Barbosa, que integra a direção da CIRP e é também o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda connosco João Amaro Pestana, deoniano. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Começávamos, antes de irmos propriamente analisar este quarto domingo da Quaresma e tendo atenção também a estes dias que vivemos, por olhar a Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada. Padre Manuel Barbosa, ela habitualmente decorria em moldes que a atual circunstância inviabilizou, mas, no entanto, não é por aí que se deixou de concretizar. Não, boa tarde, antes de mais. A Semana de Estudos está a decorrer ao longo da Quaresma, como disse, habitualmente realiza-se na altura do Carnaval, naqueles 4 dias, com a presença de cerca de 1000 consagrados e consagradas, e é um encontro que faz sentido presencial, porque há estudo, há oração, há celebrações, e é o encontro também entre irmãos e irmãs. Não podendo ser assim, pensou-se noutras formas digitais, e finalmente, como o universo é muito vasto, enfim, optamos por divulgar e partilhar as reflexões que os conferencistas prepararam ao longo da Quaresma, 3 por semana, portanto são 18 ou 19 conferências, e é uma maneira de todos acompanharem na reflexão, também na renovação de vida, este tema tão importante que é o desafio da fidelidade na vida consagrada, ou à vida consagrada. Esta Semana de Estudos, que já se realiza há 36 anos, salvo erro, é tida como importante porque há uma participação muito significativa por parte dos religiosos nesta Semana de Estudos. Sim, é um encontro há 36 anos, só um ano que não se realizou por motivos logísticos. É um encontro que congrega mais consagrados e consagradas de formação, como disse, de encontro, celebração e tudo isso. Depois há muitos outros encontros, a nível também de juniores, os mais nobres, de formadores, vocacionais, há muitos outros encontros em comum em Portugal, mas este é o encontro que marca porque é o mais significativo para todos. Um dos momentos desta reflexão tem por tema universo digital e fidelidade. Sei que aqui o João Amaro Pestana está particularmente ligado à preparação deste tema. Porquê aliar esta questão tão específica dos religiosos, dos consagrados, a questão da fidelidade, ao universo digital? Sim, o texto que eu escrevi foi escrito por mim, moderado, mas com a participação de todos os religiosos lá da casa, do Seminário de Alfragide. E esta questão achamos que é importante porque, de certo modo, não podemos dividir a fidelidade que nós, consagrados, praticamos no mundo real, vamos assim dizer, do que fazemos no mundo digital. De certo modo, temos que lutar por uma certa coerência, temos que lutar por uma certa responsabilidade, por uma certa verdade, uma certa sinceridade em como nos comportamos também no mundo virtual. É importante, ao fim e ao cabo, e neste quadro dos consagrados também, aprofundar esta dimensão das potencialidades, que é o mundo digital, é uma ferramenta extraordinária de comunicação e de raio de alcance que tem, mas também olhá-la na sua especificidade própria e com o que ela também, a forma como importa também ser vivida, nestas características que vos marcam. Sim, é porque nós, durante o nosso texto, tentamos trazer um pouco o que é próprio para nós consagrados, porque é assim, nós não nascemos noutro mundo, não todos os dias andamos com a tecnologia nos nossos bolsos, trabalhamos, comunicamos a partir dela e, de certo modo, ela enquadra-se e como já disse, tem uma certa importância para nós na fidelidade. E porque, pronto, de certo modo, todos nós somos influenciados por ela, todos nós, durante toda a nossa formação, somos convidados a fazer um trabalho de preparação, de estudo, e até, de certo modo, no futuro, muito provavelmente, toda a nossa interação, e agora este tempo da pandemia mostra isso, também passará um pouco por este meio. E apesar de ser digital, não deixa de ser transporte também para a autenticidade, não é?
e como tal ela também tem que estar presente nestes meios e tem que transparecer por aí também esta fidelidade. Sim, e há uma frase que nós escrevemos e que nós pusemos que é preciso humanizar e também ao mesmo tempo divinizar estes zeros e uns, toda esta informação, este mar, esta infinidade que é a internet, que é este meio. Padre Manuel Barbosa, hoje, dia 12, e amanhã também decorre a iniciativa 24 horas para o senhor. O que é que se pretende com esta iniciativa? É uma iniciativa que foi lançada pelo Papa Francisco há poucos anos e geralmente 24 horas de oração. É uma proposta de adoração, de reconciliação, enfim, de uma presença. Este ano certamente não será de maneira física, mas através também dos meios digitais, aproveitar, portanto, para vivermos a Quaresma com toda a autenticidade, como renovação, como o Papa pediu, da fé, da esperança e da caridade, como tópicos fundamentais da nossa vida e, em particular, para este ano. E, portanto, a proposta foi lançada depois concretizada pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, vai nesse sentido, que se cuide bem da reconciliação, naturalmente real, da nossa vida concreta, também na expressão sacramental, que é o sacramento da reconciliação e da penitência, mesmo não sendo presencial, também apresenta formas de contrição, como está previsto no Catecismo da Igreja Católica. É um tempo de adoração, é um tempo de leitura meditada da Palavra de Deus. E há um guião também que é um auxiliar para este... Sim, há um guião muito interessante, com vários testemunhos de vida também que lá estão presentes, que vale a pena ler, está divulgado pelos meios digitais, vale a pena ler e meditar, porque é uma ajuda preciosa para viver este momento tão intenso para toda a Igreja, do dia 12 para 13 de março. Entretanto, mais um outro tema na próxima terça-feira, dia 16 de março, toca a Portugal ocupar também, ter o protagonismo nesta cadeia de oração que está a decorrer em toda a Europa, não é? E que as conferências episcopais também promoveram. Pois é, uma iniciativa das conferências episcopais de toda a Europa, portanto, de todos os países, e a intenção é que, ao longo da Quaresma, também, cada país assuma num dia determinado, numa espécie de cadeia eucarística, cadeia de oração, uma rede de oração, a intenção para aqueles que se foram e se continuam a ser vítimas da pandemia, já na Europa já são mais de 800 mil, não é? Que morreram provocados pela pandemia, Covid-19, e também rezar pelos seus familiares, por aqueles que na linha da frente lutam, pelos voluntários. Portanto, é um dia específico. Em Portugal vai decorrer no dia 16 de março e não é nada de especial. O especial é que todos sejamos unidos aos outros países nesta oração, nas Eucaristias, tendo esta intenção precisamente para aqueles que são vítimas da pandemia. A liturgia do próximo domingo, quarto domingo da Quaresma, antes de entrarmos na especificidade dos textos bíblicos, domingo é dia 14, e dia 14 é o dia do fundador dos Deonianos, não é? Leão Deon. João Amaro Pestana, também vocacionalmente e pela escolha que um dia fez e o passo que deu, o que é que o tocou também, o que é que reteve desta figura, deste homem? Sim, eu digo que o meu mestre de noviços dizia que o Padre Dia é um homem encantador. Desde o primeiro momento em que se ouve falar dele, do trabalho que fez, do empenho, do amor, do entusiasmo que tinha pela sua diocese, pela sua igreja, e do amor que tinha pela Eucaristia, pela adoração, pela missa, por Deus. É um homem que não deixa ninguém indiferente. E é um homem que a mim particularmente me inspira todos os dias quando faço o ato de oblação, que é aquele momento do dia em que entregamos, ao início do dia que entregamos o nosso dia a Deus, nesta entrega, lembro-me sempre da entrega que ele fez um dia, de toda a sua vida doada à Igreja, e também um pouco é o homem que a mim toca-me pessoalmente, porque inspiro muito nele, para mim mesmo. Padre Manuel Barbosa,
os deonianos também têm neste dia um dia de reflexão especial. Na atualidade, por onde caminha também este carisma que procuram tornar presente? Como é que vão? Sei que não estão apenas em Portugal, é uma família bastante alargada pelo mundo também. Como é que vão atualizando hoje esta intuição deste homem, Leão Deon? Toda a linha que o João já disse, portanto, é neste sentido do nosso fundador ter uma atualidade, e ressalto, por acaso estamos aqui 2 deonianos e o 14 de março coincide com a data de nascimento do Padre Deon e o dia das vocações deonianas, mas é um apelo também nesta semana e alargo um bocadinho a todos os institutos que têm os seus fundadores, e é bom olhar sempre para as raízes, não é para a pessoa em si, mas para aquilo que ela trouxe de carisma, de enriquecimento para a Igreja e para o mundo. Isso é que é importante, e o Padre Deon na atualidade e a congregação tenta discernir os sinais, as realidades de cada... Nós não temos propriamente uma ação específica, e vamos, dentro desta disponibilidade para servir a Igreja e o mundo, vamos tentando, de vez em quando, nos capítulos, nas grandes reflexões, fazer o discernimento de quais são, hoje certamente, o Padre Deon tem esta dimensão social muito forte, e diante da pandemia, das situações dramáticas que se passam, dificuldades, o Padre Deon estaria no terreno, não só pela sua reflexão, pelo muito que escreveu sobre isso, as encíclicas sociais dos Papas, mas sobretudo pela ação muito concreta. Portanto, era uma das dimensões que certamente estariam presentes hoje. Mas dia 14 de março é também o quarto domingo da Quaresma, e vamos escutar agora o Evangelho de João desse dia. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. O Evangelho de João, deste quarto domingo da Quaresma. Padre Manuel Barbosa, vemos aqui de alguma forma, se podemos dizer assim, o itinerário, a cruz, a morte, mas que é um caminho para chegarmos também à vida. Há aqui um desvelar deste itinerário que leva então à vida plena. Sim, é um itinerário marcado, como diz logo no início, pelo amor de Deus, este grande amor, esta história de amor que Ele tem pela humanidade e que nunca se cansa de amar. E São João diz-nos isto à saciedade, que Deus é amor, Deus ama-nos e envia-nos o seu próprio Filho por amor. E a cruz é símbolo do amor. A cruz, como diz o Evangelho e outros textos, é a símbolo de realidade desse amor de Deus por nós. Pode ser que aqui e ali nós ainda olhemos a cruz como algo que é só de sofrimento, que é de morte. Também tem, mas é sobretudo e ao mesmo tempo morte, ressurreição, a tal vida eterna, que não é só, enfim, na outra vida, que nós acreditamos que vai acontecer de maneira plena, mas é uma vida eterna que já acontece agora. Portanto, somos convidados a olhar a cruz como este gesto de amor de Deus por nós, um gesto incondicional, sem condições, e que Ele se dá todo a nós no seu Filho Jesus, olhar nestas dimensões, porque isso dá-nos a vida eterna, isso transporta-nos para a eternidade, mas é uma eternidade que, repito, que deve acontecer já aqui e agora. Senão, não faria sentido contemplar e olhar a cruz com esta intensidade. João Amaro,
A cruz também é um dos símbolos dos deonianos, não é? Sim. Se não me falhar a memória, é a cruz e um coração, estabelecendo muito esta ligação, não é? Do amor, daquilo que é mais íntimo de nós, e lá está, plasmado nesta cruz, que não é apenas um instrumento de morte nem de sofrimento, mas libertador também. Sim. É verdade, e a cruz dos deonianos, dentro da cruz está lá um coração, e então nós costumamos dizer, quanto maior a cruz, maior o coração. Então, quanto maior este sofrimento, esta dor, as cruzes de todos os homens, de todos os tempos, Deus está lá presente e fascina com maior amor, e esse maior amor, a recompensa, diz João, é a vida eterna. E essa cruz não é símbolo, não é sinal só do nosso pecado, não é imagem só da nossa morte, mas leva-nos a olhar para nós mesmos, para o nosso pecado, e olhar também para o amor que Deus tem por nós. Muito bem, avançamos. Padre Manuel Barbosa, a primeira leitura é retirada do segundo livro das Crónicas, e há aqui também, lá está, falamos de um caminho, há aqui toda esta questão do exílio, parece que está tudo perdido, mas também Deus manifesta-se mesmo no sofrimento e no desespero, e afinal também a sua dimensão libertadora surge nestas circunstâncias mais desagradáveis da vida do povo de Israel, não é? Sim, é um texto belíssimo, porque é para o povo de Israel de então. O texto praticamente agrupa ali 50 anos, desde a queda de Jerusalém, do ensino do templo, depois o exílio da Babilónia e depois o regresso, enfim. Tudo isso está presente neste texto, mas cabe muito bem na leitura, esta leitura cabe muito bem para os tempos que nós estamos a viver, quer dizer, todo sentido de sofrimento, todo sentido quase que de exílio, podemos dizer que a pandemia é uma espécie de um exílio que nós estamos a passar, um tal confinamento, mas sempre com este olhar de fidelidade que Deus nos dá como dom, e ligamos à semana de estudos também que falávamos há instantes. Exato. É uma fidelidade, e quando há essas infidelidades, é engraçado, eu só leio esta primeira frase do texto, diz que os príncipes, os sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, eram todos. E Deus mantém-se fiel, não é castigador aqui, é no sentido, mantém o seu amor, com toda a sua paciência, a tal paciência de Deus, para que o povo, e isso acontece, regresse. E nós somos convidados a fazer esse mesmo caminho. A Quaresma é um tempo muito propício para isso, para transformarmos as tais trevas que fala o Evangelho e as infidelidades na nossa vida, transformarmos isso tudo numa fidelidade, na felicidade que nós temos de aderir pela fé, o Evangelho, pela fé, à vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo, a quem nós aderimos e que transportamos no coração. João, e os meios digitais também são caminho e veículo eficaz para levar esta perspectiva de esperança e de acreditar que os exílios mais penosos poderão ter um fim, não é? Sim, é verdade. Uma das questões que nós colocamos como um possível desafio é esta do isolamento, que quando entramos nos meios digitais, a tendência é isolar-se do mundo real. E claro, este isolamento também o próprio povo de Israel passou por ele e soube, no fim, soube que Deus podia e pedia-lhes e possibilitava-lhes recomeçar de novo. Por isso também os meios digitais, nós temos sempre essa possibilidade, por mais separados que tenhamos no mundo, recomeçar de novo. Claro, vamos avançar e terminar com a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, que nos diz que nós agora já somos membros deste Cristo e como tal, depois da sua ressurreição, é-nos pedida atitudes de coerência de vida, de identificação. Padre Manuel Barbosa, é um bocadinho este desafio constante àquele que um dia recebeu o batismo, é este desafio da coerência e de identificação constante com Cristo. Sim, desta identificação e, uma vez mais, neste tom fundamental da caridade, da misericórdia que Ele é para connosco, deste grande amor que Ele tem por nós. Outra vez a primeira frase que eu pus da primeira leitura, da segunda leitura: Deus que é rico em misericórdia, pela grande misericórdia, caridade com que nos amou. Está tudo dito, quer dizer, é tudo isso que nós devemos levar e, na Quaresma, com toda a coerência, com toda a verdade, sempre por esta fé que Ele nos deu também à nossa vida e que devemos, naturalmente, como tarefa nossa,
construir e aderir a ele alguma verdade intelectual, mas de maneira muito concreta, com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, alma, espírito, com toda a nossa vida. E a Quaresma é assim o tempo propício para isto, para fazermos esta síntese de vida, de mudar aquilo que é de mudar, para que se chegue à Páscoa em forma espiritual. Pois, não são mudanças automáticas, sabemos, não é assim? E podemos passar uma Quaresma e o silêncio do Sábado Santo continuar e nós chegarmos lá. Mas é todo um processo, é todo um caminho, e permita-me que relacione os textos de hoje também com a mensagem do Papa para esta Quaresma, quando ele diz que é preciso renovar a fé sincera, a esperança viva e a caridade fecunda. Temos aqui, todas as leituras de hoje, um itinerário, e o Papa bebe naturalmente da palavra de Deus. Vale a pena reler essa mensagem do Papa e meditá-la, e já agora, de São João Paulo II, uma grande encíclica que parte precisamente deste texto, rico em misericórdia, que ele escreveu em 1980, é um bocadinho longo, é certo, mas é um texto belíssimo também para revisitar, para renovar as nossas vidas em tempo de Quaresma. Muito bem, Paulo Manuel Barbosa, muito obrigado. A João Amaro Pestana também por esta partilha nesta perspectiva tão interessante de perceber a potencialidade do digital também associado a esta dimensão da fidelidade que nos toca a todos, não é apenas aos religiosos. Todos somos desafiados à fidelidade, desde logo ao batismo que um dia se recebeu. Obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. A terminar fica o convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 e escute pelas 22h45 o programa Eclésia. Pela nossa parte ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e desejamos-lhe também um bom fim de semana.